Olá! Bem-vindo ao canal Psicolosofia. Aqui nós falamos de psicologia, de filosofia e de ciência, e hoje nós vamos especialmente falar do que não é a ciência. Para começar a falar do que não é a ciência, a gente tem que entender primeiro qual que é a noção tradicional de ciência, qual que é a noção popular do que é ciência. Uma definição mais tradicional poderia dizer que ciência é um tipo de conhecimento, dentre muitos outros, que é sistemático, que é feito experimentalmente. A ciência ela lidaria com tudo aquilo que os seres humanos podem ver, ouvir e tocar, e ela seria construída através do método científico. Os cientistas fariam as suas descobertas utilizando do método científico. Mas o que é o método científico? Normalmente se diria que o método científico ele funciona como um processo. Em primeiro lugar, o cientista faria uma observação do mundo natural. Através dessa observação ele ficaria intrigado, começaria a formular perguntas, e então ele construiria uma hipótese sobre o que ele observou. Lembrando que essa hipótese, que é colocada no método científico, ela tem que ser falseável na visão tradicional de ciência. Depois de ter feito essa hipótese, ele buscaria testá-la experimentalmente, normalmente em um laboratório. Esse teste que ele está fazendo poderia ou corroborar a hipótese que ele trouxe ou não. Aí ele traçaria uma conclusão final a respeito daquele fenômeno. Esse tipo de método, bem como a noção de ciência, estariam atrelados principalmente às ciências naturais, biologia, física e química, por exemplo. Tá, mas... mas qual que é o problema disso, né? Qual que é o problema dessa definição e dessa noção? Qual que é o problema de dizer que existe um método científico, enfim? Vamos por partes. Primeiro vamos começar conversando dessa ideia de o método científico. De fato, podemos dizer que em alguns casos, certas pesquisas na ciência se utilizam de experimentos. Elas são experimentos. Mas em quais casos uma pesquisa é um experimento? Uma pesquisa vai ser um experimento no caso em que ela vai pegar os sujeitos, participantes, ou o objeto de estudo, enfim, vai fazer uma interferência nele e observar os resultados. Porém, nem todos os tipos de pesquisas lidam com experimentos. Existem pesquisas que não realizam uma intervenção nos sujeitos. Existem pesquisas que funcionam apenas de uma maneira a observar algo ao longo de um determinado período de tempo, mas sem interferir. Então, elas não se caracterizam como experimentos. Em vez disso, esses estudos são chamados de estudos observacionais. Um estudo observacional pode ser, por exemplo, um estudo de coorte. Nesse estudo, você pega pessoas que têm alguma variável em comum e observa como que elas vão se desenvolver ao longo do tempo, como que essa variável vai mudar, se não vai mudar, enfim. Se alguma coisa vai ser diferente para cada um dos tipos de pessoas que estão participando. Outro tipo de estudo também que não usa experimento, uma meta-análise. Uma meta-análise, o que ela é? Vamos supor que você tenha um questionamento sobre se determinada terapia funciona. Em uma meta-análise, você pode reunir vários estudos que buscaram avaliar a eficácia dessa terapia e fazer um balanço das evidências. Você faz uma análise estatística e aponta uma conclusão mais geral, considerando aquele conjunto de estudos. Para além das pesquisas empíricas, nós podemos ter mais diversidade. Na filosofia, por exemplo, é bem frequente que os pesquisadores eles se embasem em dados empíricos para poder desenvolver suas teorias. Porém, nem sempre isso é imprescindível. Em alguns temas específicos de metafísica e de filosofia da lógica, é possível os investigadores realizarem seus trabalhos sem recorrer de maneira alguma a dados empíricos. E que ainda assim são, naquele caso, bons métodos para investigar seu objeto de estudo. Sobre a questão da hipótese falseável ser imprescindível em ciência, nós também encontramos mais problemas. O critério do falseabilismo ele vem do Popper, do Karl Popper. Porém, a proposta do Popper ela tem vários problemas e já sofreu vários criticismos. O Popper ele considera que a ciência ela funciona através de raciocínios dedutivos. Porém, isso não é muito bem o caso. Nós vemos um funcionamento muito mais a partir de raciocínios indutivos do que dedutivos. Também, com a teoria do Popper, nós nunca poderíamos afirmar ter evidências a favor de uma teoria. Nós nunca poderíamos falar que estamos autorizados a acreditar realmente que uma teoria ela é verdadeira. Nunca teríamos evidências a favor de nada. Apenas, no máximo, evidências contra, evidências para falar que algo é falso, mas nunca que algo é verdadeiro. Só que não é assim que a ciência funciona. Na ciência, os cientistas e os pesquisadores, enfim, a gente trabalha também com a possibilidade de confirmação de uma teoria. A gente lida com a ideia de que
Em determinados casos, nós ganhamos evidências a favor de determinadas ideias. Isso mostra que talvez a ideia da falsibilidade ela não seja muito boa quando aplicada à ciência. Não é porque uma teoria ela é falseável que isso é suficiente para falar que ela é científica. Porque, inclusive, até algumas pseudociências são falseáveis, por exemplo, a astrologia. Existe um outro problema também nessa noção tradicional de ciência, que é um certo favoritismo a favor das ciências naturais e, às vezes, das exatas, em detrimento das humanidades. Quando nós analisamos as disciplinas que contribuem para o conhecimento humano, na realidade, nós vemos uma relação mais de dependência umas das outras, inclusive das humanidades e das ciências naturais. Por exemplo, um biólogo que encontrou um documento que descreve o comportamento de animais que já foram extintos há muito tempo vai depender da análise de um historiador ou de um arqueólogo sobre a confiabilidade daquela informação. Também, um médico ou um psicólogo que buscam pregar práticas baseadas em evidências, eles dependem do conhecimento de filósofos da ciência e de epistemólogos para terem uma compreensão adequada do que é conhecimento, do que são crenças, de quando que podemos estar justificados a acreditar em algo, de quando que nós podemos dizer que algo é ciência ou então que algo é pseudociência, enfim. Em diversos momentos, as diversas áreas do conhecimento, sejam elas humanas ou naturais, elas vão depender umas das outras e não vão conseguir avançar sem o auxílio de uma da outra. Ao mesmo tempo, todas elas buscam criar os conhecimentos mais confiáveis possíveis sobre o objeto de estudo que elas estão tentando investigar. Então, por que nesse caso nós diríamos que apenas uma parte delas é científica e as outras não são? Por isso eu também acredito que na definição tradicional de ciência nós tenhamos esse problema. Não são apenas as ciências naturais que nós devemos considerar como científicas. Poxa, mas se a gente não pode pensar em ciência como, nessa definição tradicional, se a gente não pode pensar em ciência como tendo um método científico, se a gente não pode pensar em ciência como sendo biologia, física e química apenas, se a gente não pode pensar em ciência como sendo constituída apenas de hipóteses falseáveis, então o que é ciência? Isso nós vamos descobrir no próximo vídeo. Então, se você está curioso, se inscreve aí no canal. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí. E não se esqueça de ativar as notificações para você não perder o próximo. No próximo vai ser exatamente sobre isso. Nós vamos discutir o que é, então, a ciência. Agradeço muito a audiência de vocês. Espero vocês em breve e até mais.